Outra coisa que a gente pergunta aí, a gente até a imagem também, sobre a curva do esquecimento, né? O famoso método 24 horas, 7 Hum, dias, 30 dias e a de curva de esquecimento. Bengaus. Eu queria que você explicasse rapidamente o que que significa e se é mais um mito ou se essa é verdade. É, o, o Herman, né? Tem como colocar na tela aí? Tá. Ó, primeira coisa, vamos deixar aí na tela só um pouquinho para a gente falar. Primeira coisa a respeito da curva de esquecimento, normalmente na internet, principalmente coach, né? Hoje em dia o pessoal usa muito, com base na curva de esquecimento, criou aquele método de revisão, 24 horas, 7 dias e 30 dias. Com base nessa curva de esquecimento, que é o que muitos concurseiros, inclusive aqui no Brasil, usam. A maioria das vezes que o pessoal fala para usar a curva de esquecimento, eles dizem assim: a curva de esquecimento é, é uma pesquisa científica feita pelo sujeito, Herman. Alguns até colocam a pirâmide, colocam a foto dele do lado, aí quando você vê ali aquele sujeito de óculos, barbudo ali, dá um ar de autoridade, parece que o cara realmente é um cientista, mas na verdade o Herman nem era um cientista, ele era um filósofo, e aí ele resolveu testar a memória. As pessoas, só voltando um pouquinho, as pessoas dizem: o sujeito fez uma pesquisa sobre memória, aí quando você fala se o sujeito fez uma pesquisa, dá a entender para quem tá lendo sobre a curva de esquecimento que o cara testou várias pessoas, 100, 200, 1000 pessoas, como é uma pesquisa científica, né? Você testa em várias pessoas para ver o que está funcionando, o que não está. Então, parte do pressuposto que ele era um pesquisador, que ele fez uma pesquisa com várias pessoas, que ele testou aquilo durante anos e tal, e que, enfim, ele chegou num consenso que é o que representa essa curva do esquecimento. Ok, isso é o que normalmente as pessoas dizem. Inclusive, quem ensina isso, tanto no YouTube, tem muita coisa, na internet, tem livros que ensinam a estudar para concurso, para vestibular, melhorar a memória, tem muito livro que traz, vamos dizer assim, essa curva do esquecimento como uma receita infalível, digamos assim, para a melhora do aprendizado. Isso é o que dizem. Agora vamos falar, na verdade, o que é a pesquisa do esquecimento, a curva do esquecimento, que a maioria das pessoas não sabem. A curva do esquecimento, o que é? Um sujeito, que é o Herman, né, esse sujeito e esse filósofo, barbudo que a gente viu na foto, ele resolveu estudar a respeito do esquecimento. Só que para isso, ele não queria estudar nenhum conteúdo que tivesse assimilação com nada que nós, seres humanos, já, vamos dizer, de algum modo, já tivéssemos aqui dentro da memória. Ele queria testar algo que não tivesse associação. Por que ele queria testar algo que não tivesse associação? Porque quando você estuda, a gente até já falou isso, quando você estuda algo, às vezes naturalmente, ou você faz isso por conta própria, você vai criando associações com algo que você já tenha dentro da sua memória, ou com questões do seu dia a dia, ou com algum conhecimento que você já tem. Isso é natural do cérebro fazer essas associações. Só que ele falou assim: não, eu não quero saber do aprendizado em relação a algo que faça sentido para o ser humano. Eu quero fazer uma pesquisa completamente diferente. Eu quero ver como que o cérebro reage com algo que não tem nenhum sentido para o cérebro. E aí o que ele fez? Se puder pôr aquela imagem daquelas letrinhas, por favor, aquela das letrinhas. Essa aqui, eu estou até com ela aqui. Isso. O que o Herman fez? O Herman criou média de 2.300 sílabas sem sentido. Ele criou, ele ficou um tempo criando, mais, né, sem repetir, mais ou menos 2.300 sílabas sem sentido. Do tipo que está aí na tela, ó. Vejam, sempre uma consoante com uma vogal e depois uma consoante. Tá vendo? Sempre, tá vendo? Uma sílaba completamente sem sentido. Por exemplo, soque, ou a última, isol. O que é zol, o que é soque? Não tem significado para a gente, né? Não tem significado nem no idioma, nem um significado concreto. Ou seja, são sílabas sem sentido do tipo consoante, vogal, consoante. E aí o Herman pegou essas 2.300 mais ou menos palavras sem sentido e começou a testar isso. E o que ele fez? Ele começou a decorar essas palavras, essas sílabas sem sentido para testar a memória dele. Só que vejam,
Ele não queria testar a memória, ou seja, ele não queria descobrir qual a taxa de esquecimento com relação a algo que faz sentido para o ser humano. Ele queria, na verdade, o contrário. Ele queria ver como que o cérebro reage em algo que não tem absolutamente nenhum sentido para a gente. E é óbvio que a reação é diferente. Você estudar algo que não tem nenhum sentido, é aquilo que eu falei lá atrás. Nosso cérebro ele é mais esperto do que a gente. Você está estudando algo que não tem sentido, a memória de trabalho que a gente falou lá no início, vai falar, para que eu vou decorar isso? Eu vou apagar isso, vou jogar fora, isso não faz sentido para mim. Para que eu vou arquivar o que não serve? E era exatamente isso que ele queria na pesquisa. Ele não queria ver o... Ele não estava estudando, por exemplo, igual o povo a galera está estudando para concurso, vestibular, para Enem, para OAB. Você está estudando algo que tem sentido para você. Você consegue internalizar. Porque não só a palavra em si, por exemplo, sei lá, direito penal, não só a palavra em si tem um sentido, como aquilo tem interligação com várias outras coisas dentro do seu dia a dia. Ou seja, tem um sentido. O que tem sentido, você esquece de uma maneira. O que não tem sentido, evidentemente, que você não vai se recordar. E aí, o Ehrman ficou durante um bom tempo, o que ele fazia? Ele fazia uma lista de palavras sem sentido, hoje ele faz uma lista. Tentava decorar. Aí, daqui a pouco, ele tentava repetir para ele mesmo aquela lista. Ao dia seguinte, a mesma coisa. Ele ficou muito tempo fazendo aquilo. Com base, vejam bem, com base nos dados que ele catalogou ao final do próprio levantamento que ele fez, gerou o que hoje se chama curva de esquecimento, que é uma curva de esquecimento em relação ao quê? Às sílabas sem sentido. Ou seja, não tem nada a ver com você estar estudando aqui português ou direitos humanos para uma prova. Nem era o intuito dele. Inclusive, lá no meu livro eu retrato isso, o próprio Ehrman disse categoricamente que essa curva de esquecimento aqui, não falou nessas palavras, mas foi mais ou menos... Gente, essa curva de esquecimento minha na época, né, dele ainda, né, porque tem muitos anos isso, ele disse categoricamente, gente, essa curva aqui diz respeito a estudar sílabas sem sentido. Eu sou filósofo, eu estou estudando aqui, o meu intuito é outro. Se eu utilizar minha curva de esquecimento para algo que tem sentido, qualquer outra coisa, não tem nada a ver. Ele categoricamente disse isso. E as pessoas aqui no Brasil usam a curva de esquecimento para criar o método de estudo 24 horas, 7 dias e 30 de revisão. E hoje, boa parte dos concurseiros, estudantes de OAB, de Enem, enfim, muita gente aqui usa isso no Brasil, que é uma pesquisa de sílabas sem sentido, que o próprio autor admitiu que não serve para outra coisa, e para piorar, foi testado em quantas pessoas? Uma, que no caso o próprio Ehrman. Aí eu pergunto para você, se eu chegar aqui para você hoje, eu cheguei aqui agora, nós estamos aqui no podcast, eu falar aqui, ó, pegar isso aqui, ó, não estava aqui no meu bolso, eu falar aqui para você, ó, isso aqui é um remédio que cura, melhora a memória, eu desenvolvi lá no quintal, lá de casa. Aí você me pergunta, mas foi testado? Foi, eu testei em mim mesmo, funciona. Você tomaria um remédio? Você não tomaria. E eu aposto que 99% das pessoas que estão nos escutando não tomariam um remédio. E se funciona, é efeito placebo também. Por quê? Por que não tomariam? Exatamente porque foi testado numa pessoa só. E além do que, além de ter sido testado numa pessoa só, foi testado com sílabas sem sentido. O pessoal que está em casa, vocês estão estudando sílabas sem sentido? Ou vocês estão estudando conteúdo que tenha sentido? Conteúdo com valor. Sim. Com valor que tenha sentido. Então, você não tomaria esse remédio se eu te falar se foi testado. Se hoje você vai lá na farmácia e compra uma dipirona para dor de cabeça, por que você compra dipirona? Porque aquilo ali foi testado durante anos em milhares de pessoas. Aquilo ali, portanto, tem um resultado razoável, né, assim, confiável de que aquilo funciona. Você não tomaria um remédio para dor de cabeça que foi testado. Eu fiz lá no quintal da minha casa e testei em mim mesmo. Mas as pessoas usam para melhorar a memória, para realizar o sonho delas, que é passar em concurso, elas têm coragem de usar uma curva de esquecimento que foi feita no quintal da casa do cara, que ele testou nele mesmo, só nele. Ou seja, esse dado da curva de esquecimento que as pessoas usam é baseado na do próprio Ehrman. Só que minha curva de esquecimento é diferente da sua e da sua. Tanto para o que não tem sentido, bem como para o que tem sentido. É isso que eu ia perguntar agora, porque assim, de fato, você colocar aí na tela, Robert, de fato, isso aí,
Os números são todos baseados nele e em relação a esses experimentos em palavras sem sentido nenhum. Sim, a curva é exatamente aquela azul ali, na verdade, Mas né? o Que é um princípio, declínio, né? mas o princípio é o princípio do espaçamento, né? O grande detalhe é você fechar numa fórmula, 24, 15, ou 7, ou 30 e tal. Mas a ideia em si, ela é a do espaçamento, A né? ideia do espaçamento. Inclusive, a única vantagem, vamos dizer assim, o único benefício dessa pesquisa é porque o Hermann foi um dos pioneiros no mundo a usar, a estudar o espaçamento. Inclusive, foi graças a ele que os pesquisadores começaram, gostaram, vamos dizer, da ideia dele, assim, em bom sentido. Na verdade, já tinha pesquisa antes dele. Só que depois da do Hermes, eles começaram a aprofundar mais ainda, os pesquisadores no mundo todo, a aprofundar, a descobrir o espaçamento, a testar o espaçamento, só que com coisa que realmente faça sentido para o ser humano. Sim. Porque aí nós estamos trabalhando com dado, como eu disse, de sílabas sem sentido. Seu cérebro, aí o pessoal fala, não, você tem que fazer uma revisão com 24 horas, porque de acordo com a curva de esquecimento, você tem um declínio muito grande nas 24 horas. É óbvio que você tem um declínio muito grande. Você está estudando sílabas sem sentido. Tenta estudar isso aqui na sua casa. Você não vai lembrar de nada daqui 24 horas, não. É um declínio, assim, no primeiro dia gigantesco mesmo, é natural. Agora, estuda algo que tem sentido. Sei lá, vai estudar direitos humanos, algo que tem sentido no nosso cotidiano, na nossa vida. Completamente diferente. Então, essa curva do esquecimento, você utilizar ela para qualquer outro fim que não seja estudar palavras sem sentido, é uma verdadeira aberração. E para piorar, não bastando tudo isso, eu até trato isso no meu livro de maneira mais detalhada, a revisão que normalmente se diz de 24 horas, com espaçamento de 24 horas, eles... Normalmente, na verdade, existe variação. Tem gente que fala que tem que fazer uma de 24 horas. A regra, normalmente, geral, que o pessoal fala, 24 horas, 7 dias, depois 30. Mas tem gente que fala que tem que fazer uma no mesmo dia, uma depois de 24 horas, uma com 7, uma com 15 e outra com 30. Ou seja, tem gente que cada um meio que interpreta ali os dados da forma que quer e cada um criou ali meio que um mecanismo para isso, né? Um mecanismo de espaçamento. Esse espaçamento, vamos pegar só o de 24 horas. Só o de 24 horas, que dentre esses espaçamentos, o mais problemático, além do que fala para estudar no mesmo dia, eu nem estou considerando. Estou considerando o padrão normal, 24, 7, 30. Dentro desse padrão normal, essa de 24 horas é a mais problemática, cientificamente falando. Porque, como eu disse, a pesquisa de Hermann é uma pesquisa bem antiga, tá? Várias décadas, que tem relação com sílabas sem sentido. De lá para cá, evidentemente, houveram várias e várias pesquisas com algo que tem relação com a cognição humana e que faz sentido. Essa pesquisa, de acordo com as pesquisas de espaçamento, né, esse dado de 24 horas, esse espaçamento, se você for comparar com os dados científicos hoje, não tem absolutamente sentido nenhum. Principalmente por conta de um conceito que chama conceito de dificuldade desejável, que foi um pesquisador dos mais famosos dos Estados Unidos, chama Bjork. Ele fundamentou isso e depois outros pesquisadores começaram a testar isso em várias outras pesquisas e chegaram no mesmo resultado, que é o conceito de dificuldade desejável. O que é isso? Você estudou hoje direitos humanos. Ok. Aí você vai revisar isso. Digamos que você estudou hoje direitos humanos. Você vai usar o mesmo conteúdo que você estudou hoje, você vai revisar ele amanhã. Digamos que você vai fazer isso por meio de prova de concurso. Uma prática ativa. Ótimo. É bom uma prática ativa? É ótimo, a gente já discutiu. Só que aí você está adotando um espaçamento completamente errado. 24 horas depois, você não tem uma dificuldade desejável, que é esse conceito da ciência cognitiva. O que é isso? Quanto mais difícil for você recordar uma informação na sua memória, melhor será o seu resultado cognitivo. Lembra que a gente falou da consolidação celular, dessa nova etapa que é refeita? Quanto mais difícil for você recordar uma informação que você estudou, mais robusta ela vai se tornando ao longo do tempo. Isso já foi comprovado várias vezes. E por que o prazo de 24 horas é simplesmente inútil, praticamente?
quase zero. As pesquisas científicas mostram que você estudar uma coisa que você estudou ontem, daqui amanhã, ou seja, 24 horas, seu resultado é quase zero em vários aspectos. Por quê? Porque você estudou uma coisa hoje que está fresca na sua memória, relativamente fresca, e você vai testar a sua memória amanhã sobre isso que você estudou ontem. Só que isso está fresco na sua memória. Ou seja, qual que é o grau de dificuldade que você teve para relembrar o que você estudou ontem? Quase nenhum, ou pelo menos pouco, né? Porque você estudou ontem, óbvio, a gente às vezes esquece muita coisa de um dia para o outro. Só que o grau de dificuldade é menor. Consecutivamente, de acordo com esse conceito que já foi testado várias vezes, seu ganho também é menor. Seria diferente você estudar hoje e testar, por exemplo, daqui 5 dias. Daqui 5 dias vai ser mais difícil você lembrar o que você estudou hoje. E, consecutivamente, se for mais difícil, cada vez que você capta da sua memória com maior intensidade, ou seja, você requer mais do seu cérebro, puxar uma informação dos seus neurônios, você tem um ganho superior. E aí esse prazo de espaçamento de 24 horas não faz sentido, porque não tem uma dificuldade desejável, né? E além do que, gera o que a gente falou antes, da metacognição. O sujeito estudou hoje, amanhã ele faz uma prova, ele vai testar a memória dele, fazer uma revisão, fazendo prova de concurso que ele estudou hoje. Aí ele acerta um monte de questão. Por quê? Porque tá fresco na memória dele. Ele fala, pô, hoje eu tô foda já no negócio. Aí ele se acha bambambam. Só que ele foi vítima da metacognição nele. Porque, na verdade, ele tá, de certo modo, ele tá tudo fresco na cabeça dele. Ele acha que já tá preparado para fazer uma prova daqui 6 meses a 1 ano. Só que, como ele usou o espaçamento errado, ele não construiu uma memória de longo prazo de maneira adequada. Só que ele só vai saber disso daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, quando ele for fazer a prova. Porque ele está adotando o prazo de 24 horas, ele está achando que ele está indo bem. Só que daqui 1 ano e meio ele vai falar, poxa, não estou tão bem assim. Aí o cara é reprovado no concurso ou no sonho dele, seja ele qual for, ele não sabe por quê. Porque você adotou o que há de mais robusto em termos de ciência cognitiva hoje, que é o espaçamento, você adotou um espaçamento completamente errado, de 24 horas, não cumpriu o conceito de dificuldade desejável, porque você não esperou o mínimo possível. Existe hoje, de acordo com as pesquisas, um espaçamento ideal, inclusive, para você fazer essa revisão, vamos dizer assim, inclusive para você dar feedback corretivo. O que é feedback corretivo? Você está fazendo uma prova de concurso lá. Você fez a prova, aí você errou a questão. O que você deve fazer na sequência? Fornecer para si próprio um feedback. Ou seja, você lê uma explicação daquela questão, falando por que a questão X está certa e as outras estão erradas. Até para você fornecer o feedback para você, existe um espaçamento melhor, cientificamente comprovado. E não é, por exemplo, quando você posterga no tempo, de acordo com as pesquisas, o feedback, você tem um resultado melhor. Ou seja, o espaçamento, ele influencia no seu aprendizado, na revisão, no momento que você vai dar feedback em relação a uma questão, porventura, de concurso que você fez. E este parâmetro aqui de 24 horas não só não funciona, como eu disse, diz respeito ao estudo de sílabas sem sentido, o que não tem absolutamente nada a ver. Mas por que as pessoas usam hoje? Porque ninguém sabe que isso... Né? Ninguém entende... Você pegar nas redes sociais aí de maneira geral... pessoal que manda usar isso, ninguém fala que é um estudo de sílabas sem sentido, que foi um filósofo, eles simplesmente desconhecem essa base. Por isso mesmo, partindo do pressuposto que aquilo é uma pesquisa, que analisou um monte de gente, eles fazem essa recomendação. Mas a pessoa, é o que eu falei antes, a pessoa nem pesquisou, às vezes, o mínimo possível em relação àquilo, para depois... vamos dizer, passar esse conhecimento para frente. A pessoa meio que atropelou. Não achei essa curva legal aqui, meio que sai ensinando as pessoas a estudarem com base nela, quando, na verdade, se eu for lá buscar na origem, não tem nenhum sentido. Mais um mito acaba de cair. Mais um mito.